Bom dia, queridos, tudo bem com vocês? Hoje é dia 4 de agosto, quinta-feira. Ontem nós vimos Atos dos Apóstolos, capítulo 12, vimos a morte de Tiago, vimos Pedro sendo preso e depois liberto de forma milagrosa por um anjo, e também sobre a morte de Herodes. E a gente então vai prosseguir no capítulo 13 de Atos. Vamos ler então. Havia na igreja de Antioquia profetas e mestres: Barnabé, Simeão, por sobrenome Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, Colasso de Herodes, o tetrarca, e Saulo. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: Separai-me agora Barnabé e Saulo para a obra a que os tenho chamado. Então, jejuando e orando e impondo sobre eles as mãos, os despediram. Interessante. A igreja, a comunidade, recebeu uma ordem do Espírito Santo. A igreja jejuando e orando. A igreja impondo as mãos sobre eles, os despediram. Você vê que interessante, né? Me parece que nos primeiros capítulos de Atos há uma centralidade na direção dos apóstolos. Os apóstolos são quem fazem sinais e prodígios, são os apóstolos que recebem as ofertas do povo, são os apóstolos que estão indo nessa e naquela direção o tempo todo e as pessoas apenas indo atrás. No entanto, parece que pouco a pouco a comunidade, a igreja, ela vai se apropriando da mentalidade de que havia necessidade de delegação, de que todos deveriam exercer dons espirituais e a comunidade deveria se mover juntas, tanto na oração, no jejum, na escolha dos diáconos, como aconteceu em capítulo 6 de Atos. E agora a comunidade discerne a vontade do Espírito e a comunidade impõe as mãos sobre eles e os despedem. Então veja que essa é uma mudança significativa, um fator importante para a gente entender a evolução do pensamento da igreja a partir do momento em que ela foi cada vez mais crescendo em comunhão, tanto com Deus quanto uns com os outros. Versículo 4. Enviados, pois, pelo Espírito Santo, desceram a Seleucia e dali navegaram para Chipre. Chegados a Salamina, anunciavam a palavra de Deus nas sinagogas judaicas. Tinham João como auxiliar. Havendo atravessado toda a ilha até Pafos, encontraram um certo judeu mágico, falso profeta, de nome Bar-Jesus, o qual estava com o procônsul Sérgio Paulo, que era homem inteligente. Este, tendo chamado Barnabé e Saulo, diligenciava para ouvir a palavra de Deus. Mas opunha-se-lhes Elimas, o mágico, porque assim se interpreta o seu nome, procurando afastar da fé o procônsul. Todavia Saulo, também chamado Paulo, cheio do Espírito Santo, fitando nele os olhos, disse: Ó filho do diabo, cheio de todo engano e de toda malícia, inimigo de toda justiça, não cessarás de perverter os retos caminhos do Senhor? Pois agora, eis aí, está sobre ti a mão do Senhor, e ficarás cego, não vendo o sol por algum tempo. No mesmo instante caiu sobre ele névoa e escuridade, e andando à roda, procurava quem o guiasse pela mão. Então o procônsul, vendo o que sucedera, creu, maravilhado com a doutrina do Senhor. Veja que interessante. Sempre que se levanta um movimento de justiça, de amor, de misericórdia, de graça, de luz para esse mundo, a gente vai ver necessariamente se levantando conjuntamente um movimento de contradição, um movimento de perseguição, um movimento da tentativa de abafar aquilo que está sendo feito, aquilo que está sendo anunciado. E a gente vê isso em toda a história
da humanidade. Quando Jesus nasce, lá vai autoridades quererem a morte do menino, porque o menino ameaçava o poder político. Quando Moisés nasceu, também há uma perseguição, a morte de meninos. E assim em todos os aspectos. Levanta-se a pregação do Evangelho e logo haverão as perseguições, como nesse caso aqui, esse mágico, que tentou impedir que o procônsul cresça. Mas então Paulo, cheio do Espírito, foi usado por Deus para uma atitude, uma deliberação de Deus na direção desse homem, a fim de que ele ficasse debilitado por algum tempo, como uma oportunidade de arrependimento e a fim de que a mensagem chegasse aos corações que ela precisava chegar. E navegado de Pafos, Paulo e seus companheiros dirigiram-se a Perge da Panfilha. João, porém, apartando-se deles, voltou para Jerusalém. Mas eles, atravessando de Perge para Antioquia da Pisídia, indo num sábado à sinagoga, assentaram-se. Depois da leitura da lei, dos profetas, ou seja, eles estavam lá participando com a galera do culto público. Os chefes da sinagoga mandaram dizer-lhes: irmãos, se tendes alguma palavra de exortação para o povo, dizei-a. Então é como se fosse uma oportunidade de pregação, né? Então os chefes da sinagoga deram essa liberdade para Paulo e então Paulo, levantando-se, versículo 16, e fazendo com as mãos sinal de silêncio, disse: varões israelitas, e vós outros que também temeis a Deus, ouvi. O Deus desse povo de Israel escolheu nossos pais e exaltou o povo durante sua peregrinação na terra do Egito, de onde os tirou com um braço poderoso. E suportou-lhes os maus costumes por cerca de 40 anos no deserto. E havendo destruído 7 nações na terra de Canaã, deu-lhes essa terra por herança. Vencidos cerca de 450 anos, Depois disso, lhes deu juízes, até o profeta Samuel. Então eles pediram um rei, e Deus lhes deparou Saul, filho de Quis, da tribo de Benjamim, e isso pelo espaço de 40 anos. E tendo tirado a este, levantou-lhes o rei Davi, do qual também, dando testemunho, disse: achei Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração, que fará toda a minha vontade. Da descendência deste, conforme a promessa, trouxe Deus a Israel o Salvador, que é Jesus. Havendo João primeiro pregado a todo o povo de Israel, antes da manifestação dele, o batismo de arrependimento. Mas ao completar João a sua carreira, dizia: não sou eu quem supondes, mas após mim vem aquele de cujos pés não sou digno de desatar as sandálias. Irmãos, descendências de Abraão e vós outros, os que temeis a Deus, a nós nos foi enviada a palavra desta salvação. Pois os que habitavam em Jerusalém, as suas autoridades, não conhecendo Jesus nem os ensinos dos profetas que se leem todos os sábados, quando o condenaram, cumpriram as profecias. E embora não achasse nenhuma causa de morte, pediram a Pilatos que ele fosse morto. Depois de cumprirem tudo o que a respeito dele estava escrito, tirando-o do madeiro, puseram-no em um túmulo. Mas Deus o ressuscitou dentre os mortos. E foi visto por muitos dias pelos que com ele subiram da Galiléia para Jerusalém, os quais são agora as suas testemunhas perante o povo. Nós vos anunciamos o evangelho da promessa feita a nossos pais. Como Deus a cumpriu plenamente a nós, seus filhos, ressuscitando a Jesus, como também está escrito no Salmo 2: Tu és meu filho, eu hoje te gerei. E que Deus o ressuscitou dentre os mortos para que jamais voltasse à corrupção. Dessa maneira o disse: e cumprirei a vosso favor as santas e fiéis promessas feitas a Davi. Por isso também diz em outro salmo: não permitirás que o teu santo veja corrupção.
Porque, na verdade, tendo Davi servido a sua própria geração conforme o desígnio de Deus, adormeceu, foi para junto de seus pais e viu a corrupção. Porém, aquele a quem Deus ressuscitou não viu corrupção. Tomai, pois, irmãos, conhecimento que se vos anuncia remissão de pecados por intermédio deste. E por meio dele, todo o que crê é justificado de todas as coisas das quais vós não pudestes ser justificados pela lei de Moisés. Notai, pois, que não vos sobrevenha o que está dito nos profetas. Vede, ó desprezadores, maravilhai-vos e desvanecei, porque eu realizo em vossos dias obra tal que não crereis, se alguém vô-la contar. Ao saírem eles, depois de falarem todas essas coisas, rogaram-lhes que no sábado seguinte lhes falasse essas mesmas palavras. É como se lhes dissesse assim: você falou muita coisa, calma, volta aqui sábado que vem, explica de novo, fala de novo, a gente quer entender melhor esse negócio. Despedida a sinagoga, muitos dos judeus e dos prosélitos piedosos seguiram Paulo e Barnabé. E estes, falando-lhes, os persuadiam a perseverar na graça de Deus. No sábado seguinte, afluiu quase toda a cidade para ouvir a palavra de Deus. Ou seja, esse pessoal espalhou que haveria uma continuidade daquilo que esses homens tinham falado. Esse pessoal falou para os familiares, para os vizinhos, e quase toda a cidade estava lá para ouvi-los de novo. Mas os judeus, vendo as multidões, tomaram-se de inveja. Claro, nunca se juntou tantas pessoas num lugar. Claro, os judeus estavam perdendo, vamos dizer assim, o seu poder de influência. E blasfemando, contradiziam o que Paulo falava. Então Paulo e Barnabé, falando ousadamente, disseram: cumpria que a vós outros, em primeiro lugar, fosse pregada a palavra de Deus. Mas posto que a rejeitais e a vós mesmos vos julgais indignos da vida eterna, eis aí que nos volvemos para os gentios. Já que vocês não ouvem, já que essas pérolas estão sendo jogadas a pessoas que agem como porcos diante de coisas valiosas, então é melhor que a gente se volte para os gentios. Versículo 47. Porque o Senhor assim nolo determinou: eu te constituí para a luz dos gentios, a fim de que sejas para a salvação até os confins da terra. Isso está escrito a respeito de Jesus, não de Paulo. Eu te constituí para a luz dos gentios, a fim de que sejas para a salvação até aos confins da terra. Os gentios, ouvindo isso, regozijavam e glorificavam a palavra do Senhor, e creram todos os que haviam sido destinados para a vida eterna. E divulgava-se a palavra do Senhor por toda aquela região. Mas os judeus instigaram as mulheres piedosas de alta posição e os principais da cidade e levantaram perseguição contra Paulo e Barnabé, expulsando-os do seu território. Até porque os judeus, de certa forma, pensavam que o negócio desses irmãos era criar um tipo de concorrência a eles, Eles não entendiam nada do Evangelho. E estes, sacudindo contra eles o pó dos pés, partiram para Icônio. Os discípulos, porém, transbordavam de alegria e do Espírito Santo. Como é possível isso? Transbordar de alegria e do Espírito Santo, vendo alguns gentios crendo na palavra e vendo judeus conspirando contra, tentando matá-los, tentando prendê-los, tentando sufocá-los, tentando abafá-los. Mas eles transbordavam de alegria e do Espírito Santo. Que interessante. Eles viram as sementes vingando, porque os gentios regozijavam e glorificavam diante da palavra do Senhor. Eles creram. Muitos creram ali.
estava se divulgando a palavra do Senhor por toda aquela região. Eles transbordavam de alegria e do Espírito Santo. E eles viam o quanto os gentios respondiam positivamente à mensagem do Evangelho, enquanto os religiosos mantinham-se na sua dura posição de se contrapor, de resistir à mensagem e de endurecer o próprio coração. Eles viam, observavam que aquela ideia que eles tinham antes de que eram judeus que deveriam ouvir a mensagem e não os gentios. Eram judeus que deveriam receber o Espírito Santo e não os gentios. Essa ideia estava sendo completamente mudada no coração deles, uma vez que viam claramente a resposta positiva dos gentios, dos ditos pagãos. E eles perceberam que era hora de oferecer aos gentios a mensagem do Evangelho, a fim de que crescem e que se cumprisse a palavra de Jesus, de que prostitutas, publicanos e pecadores se assentariam na mesa com o rei, enquanto os convidados, os judeus, os filhos da antiga aliança, estavam se achando indignos de participar do banquete.